Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma live da nossa série de lives Lideranças em Foco. Fiquem à vontade para comentar, compartilhar com amigos, com pessoas que possam se interessar por esta live e aproveitando também para fazer perguntas para mim, para o convidado, deixar suas opiniões, seus pontos de vista também. O objetivo dessa nossa série de lives é sempre compartilhar um pouco do lado humano da história do líder, todas as suas dificuldades, superações, momentos de aprendizado, em torno do qual se desenvolveu a liderança, né? Toda essa complexidade que é liderar pessoas. Entendemos também que o fato de o líder se colocar diante de uma equipe para trabalhar o desenvolvimento humano tem tudo a ver com a sua história de vida, com a sua história pessoal também. E hoje nós trazemos aqui um convidado muito especial que acredito, assim como todos os líderes, a sua história de vida pessoal influencia muito a sua perspectiva da liderança, da gestão, como motivar, como agregar, como aglutinar pessoas em prol de uma meta, em prol de um objetivo, ok? Então, hoje nosso convidado é o Anderson Rodrigues, já está aqui com a gente. Enquanto isso, vocês fiquem à vontade para compartilhar aí no aviãozinho do Instagram com outras pessoas que queiram e possam também acompanhar essa nossa live. Então, já vou convidar aqui o Anderson para da nossa live. Opa! E aí, Tudo bom, Anderson? tudo bem? E você? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Melhor agora, mais uma vez aí, conversando com você para trocar um pouco aí dessas experiências e aprendizados. Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui e vamos que vamos. Beleza. Como eu falei na introdução, Anderson, o objetivo dessa live, você já é o 15º líder, né, que eu entrevisto. Eu comecei com a primeira entrevista com meu irmão e olha como as ideias surgem, né? Meu irmão é líder, é gerente financeiro de uma grande empresa no Brasil. E eu disse, vamos fazer uma live, vamos conversar um pouco sobre liderança, mas de uma forma assim mais humanizada, mostrar que ser líder nem sempre sabe tudo, o líder nem sempre é um super-homem, é uma super-mulher, mas o líder passa por dificuldades, por incerteza, né? E aí começou essa nossa série de lives com meu irmão, que teve uma boa repercussão. Claro, depois eu convidei vários outros líderes conhecidos, outras pessoas que me indicaram também, clientes que foram meus clientes também em processos de coach também para desenvolver a sua liderança. E hoje aqui já estamos na nossa 15ª live, né, com um convidado muito especial. Agradeço a tua disponibilidade, a tua gentileza de estar aqui com esse momento com a gente. O prazer é meu, muito feliz de estar aqui e você falou que ia ser a última com os líderes, né? Aí, Talvez esse sim, plano... porque eu estou querendo fazer outra série de lives agora. Legal, legal. Então, vamos fazer valer essa horinha aí. Ah, com certeza, com certeza. Bom, Anderson, eu acredito muito, né, e a gente vê isso na prática, que a forma como um líder, como um gestor, lidar com pessoas, processos e resultados depende muito da sua visão de mundo, né? Da sua experiência de vida, como passou a vida, do que aprendeu, né? Como foi educado, criado, ou seja, todas as influências que todo ser humano tem, claro que influencia no nosso perfil profissional. E na liderança, mais ainda. Por quê? Porque a liderança, além de lidar com as hard skills, que a gente chama, né? As competências técnicas, também tem que lidar com as soft skills, ou as competências ditas, as habilidades comportamentais, né?
E aí é que eu acredito que se trabalha muito mais o lado emocional, o lado psicológico, o lado comportamental, o lado humano do líder. Então, nas soft skills, penso eu, que vem mais à tona toda a visão de mundo do líder, né? A visão de mundo, como ele se relaciona com as pessoas, as crenças, os pontos de vista, o mapa mental interno de cada um. E nessa parte mais comportamental e emocional, como eu falei, o ponto de vista do líder é influenciado muito pela sua história. E você, como a gente já teve a oportunidade, né, de se conhecer há pouco tempo, por indicação de Renato, uma grande amiga minha também, conheci um pouco da tua história. Então, eu queria aqui que outras pessoas também conhecessem um pouco, para a gente adentrar no tema da liderança em si. Acredito que toda a tua formação e experiência de vida influencia muito a forma como você faz gestão hoje. Principalmente a carreira, todo o percurso que você trilhou até chegar ao ponto de estar onde está, né? Hoje você é diretor de treinamento numa grande multinacional, morando em Miami, nos Estados Unidos, mas um brasileiro, né? Um brasileiro carioca. Então, queria que você contasse um pouco aí, onde você nasceu, como foi sua infância, para compartilhar aqui. E aos pouquinhos a gente vai interagindo aqui e desenvolvendo o tema. Fica à vontade. Maravilha. E fica à vontade também de parar, de me parar, perguntar, que a gente vai, às vezes, no calor do momento, a gente pode não parar de falar, né? Aham. Mas como você falou, eu sou carioca, brasileiro carioca, com, eu diria, uns 90% da minha origem está no Ceará. Meus pais são de Heriutaba, uma cidadezinha pequenininha, umas 3, 4 horas de Fortaleza, que levaram a história do êxodo rural, né? De sair do Ceará em busca de uma vida melhor para os filhos. Graças a Deus conseguiram. Então, o objetivo deles foi alcançado, né? Eu gosto de falar que minha mãe sempre dizia que a educação é a única coisa que ninguém pode te roubar, e ela sempre colocou isso na nossa cabeça no sentido de estudar, né? Estudar muito. Mal sabia ela que ia nos levar a alcançar voos bem longos, né? Então, com essa coisa de quando eles foram para o Rio, bem complicado, né? O único lugar que eles conseguiram ficar por conta de família e amigos era na Rocinha. Então, brasileiro, carioca, favelado e um pouco de cearense, né? Com muitas, como todos vocês sabem, né? A vida na favela não é uma vida fácil. Eu acho que requer uma liderança pessoal gigantesca, né? Porque Com certeza. você tem que ter um foco muito forte para tentar conseguir. Acho que primeiro é o objetivo, né? Conseguir entender qual que é o teu objetivo dentro da tua realidade, descobrir o que você pode controlar, o que você não pode controlar, dentro do que está sendo apresentado para você. E para mim foi como a gente brinca às vezes, né? Foi um mundo de fartura, né? De farta tudo, basicamente. Então, graças a Deus, comida nunca faltou, mas todas as outras coisas que a gente possa imaginar, foi muito complicado. Mas o meu foco era sempre, desde que eu me entendi por gente, né? E as oportunidades que eu tive de estudar no Colégio Teresiano, de aprender inglês no Brazas, tudo isso foi abrindo a minha noção de mundo, né? E me ajudando a entender o que eu poderia tirar da vida, né? Ou dar, né? Não tirar, mas dar no sentido de conseguir como objetivo. Então, para mim,
Eu tive, graças a Deus, muita oportunidade de estudar num colégio particular foi muito bom para mim, para eu entender o que a gente, qual era a diferença entre o ensino público e o ensino particular, principalmente quando você vai atrás de um vestibular, né? E aí a gente lida com questões muito complicadas do tipo a universidade pública, no meu tempo, provavelmente hoje está similar, é muito complicado para quem precisa estudar e trabalhar, né? O sistema não está pensado nisso. Sim. E aí eu fui criando alternativas, né? Com a ajuda de um monte de gente, né? Teve um monte de gente que me pegou pela mão e falou, não, vem aqui, eu te ajudo nisso. E eu acho que tem um pouco de fé também, né? Você tem que acreditar que vai dar certo, porque às vezes você começa uma caminhada e você não tem a menor ideia, né? Eu tinha objetivos de morar fora do país, mas não sabia falar inglês. Eu continuei estudando e aí veio a oportunidade do Brazos me ajudar. Queria morar fora para ver como é que era a vida num país desenvolvido. E comecei a trabalhar numa multinacional e consegui uma oportunidade de morar fora. Queria estudar numa Ivy League, né, que é uma universidade, uma das melhores universidades dos Estados Unidos, e tentei 11 vezes uma prova que é super difícil e consegui a nota que eu precisava. Então, assim, é muito foco, né? Muita resiliência, porque as coisas poucas vezes saem como a gente planeja. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma família linda, 2 filhos, né? O Miguel com 3 anos e meio, quase 4, e a Maia, Maravilha. meses. E no final das contas, a vida deles vai ser bem menos difícil que a minha, né? Não vai ser fácil, mas pelo menos o que eu e minha esposa conseguimos até agora vai dar um pouco mais de tranquilidade para eles. Outros desafios, né? Serão outros Outro desafios para eles. chato, porque fácil não vai ser, né? O mundo está cada vez mais É. complicado, né? Mas certamente terão oportunidades muito melhores. Anderson, então, você falou de foco e resiliência. Eu vou até aproveitar aqui também para dar as boas-vindas quem está entrando agora na nossa live. Fica à vontade aí para comentar, compartilhar, fazer perguntas para mim, para o Anderson, compartilhar com os amigos que possam se interessar aí, clicando no aviãozinho aí do Instagram. E hoje o nosso entrevistado aqui é o Anderson Rodrigues, que ele é diretor de treinamento de uma grande multinacional. E nasceu na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, brasileiro, carioca, filho de cearenses, como ele acabou de descrever, né? E hoje mora em Miami, nos Estados Unidos, e é líder também, né? Por isso que a gente está fazendo aqui essa nossa entrevista, mas contextualizando com um pouco da história. Então, voltando para o que você disse, Anderson, você falou de foco e resiliência. Aí é que me vem a dúvida, né? Quais são digamos assim, os desafios, né, ou o preço que se paga para ter um foco. Por quê? Você teve um pouco da sua história contada lá na revista Forbes, né, por um repórter conhecido, e eu achei muito legal a matéria, achei muito interessante, tanto é que eu falei para você que eu compartilhei com um dos projetos sociais que eu participo também, que eu achei bem escrito também a matéria e tudo que você falou também na entrevista. Mas qual as maiores dificuldades você enfrentou por ter que ter um foco? Porque você parece que desde cedo, desde novo, sabia muita coisa do que queria, talvez não tudo, mas muita coisa do que queria, e você falou de foco e resiliência. E aí, com isso, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi na matéria, você não fazia muitos amigos, nem na favela, nem no asfalto, por conta que estava focado no seu objetivo, né? Então, muitas vezes deixava de participar de um baile, de uma festa, de alguma outra coisa, para estar ali concentrado, se preparando para uma prova, estudando. Como é essa parte do desafio de se manter um foco
acredito eu, com muita coisa para dispersar e muita coisa para nos tirar do foco, que essa é a maior dificuldade do ser humano hoje em dia. Totalmente. Então, para mim, o que era mais complicado era ter. Eu sempre me preocupava com o que eu ia conseguir fazendo aquilo, né? Era sempre, às vezes, muito mais focado no resultado do que no processo. E não necessariamente deveria ser assim, né? Eu acho que hoje a gente tem uma visão muito mais clara e detalhada disso. Mas quando eu estava crescendo, né? Eu acho que você como adolescente, né? Você quer participar das festas, você quer tá dentro do burburinho, tá dentro com o grupo dos amigos e tal. Então, quando eu comecei a entender mais ou menos quais eram as escolhas e renúncias que eu ia ter que fazer, eu sempre pesava muito o objetivo, né? O que é o meu objetivo no longo prazo. Então, eu tenho que passar no vestibular. O que eu preciso fazer para passar no vestibular? Eu tenho que trabalhar e eu tenho que estudar muito. Que horas que eu vou estudar? As horas que eu não estou trabalhando. E as horas que eu não estou trabalhando, o que eu vou fazer? Eu tenho que, ou eu me divirto, ou eu estudo. Então, os amigos eram sempre muito, e eu vi até alguns aqui entrando, não sei se ainda estão, mas o Hernando, o Jean, o Ricardo, é, gente boníssima que eu tenho muita saudade de conviver, né? Acho que quando você resolve morar fora, você tem coisas boas e ruins, e estar longe dos amigos certamente é uma coisa ruim. Então, naquela época, assim, eu canso de lembrar das vezes que todo mundo saía e eu tinha que primeiro minha mãe em cima, né? Que minha mãe ficava o tempo inteiro querendo saber para onde a gente vai, o que vai. Você como adolescente você fica pé da vida, mas depois você se entende por gente, você entende um pouco da preocupação dela e o porquê de fazer esse tipo de coisa. Então eu sempre era muito difícil estar fora dos círculos, né, das coisas acontecendo e ter que ficar em casa estudando. E isso foi uma constante, né? Acho que quando a gente fala muito hoje de meritocracia, né, e não necessariamente meritocracia nunca é condições iguais, né? E quando você começa tão atrás nessa corrida, né, é muito complicado. As distrações, como você disse, são imensas e muitas vezes você não tem. Se é difícil para quem tem todas as condições, imagina para quem está atrás, né? Graças a Deus eu fui abençoado com essa possibilidade e oportunidades que eu tive, mas foi complicado, porque adolescente também você vai crescendo muito sozinho, né? Eu acho que numa última live você falou que o líder era sozinho. Não lembro se foi você ou se foi A solidão da liderança, a existe esse solidão da termo. liderança. Exato. Então, eu acho que isso, quando você traça o caminho e fala e vê para onde você quer ir, e eu olho para os lados e é basicamente eu ali tentando, né? Porque você vai numa briga com você mesmo, né? Porque tua mente quer te levar para a zona de conforto e você sabe que a zona de conforto não vai te levar para onde você quer ir, então é uma briga constante com você mesmo e se você não tiver o objetivo muito claro, acho que você fica perdido, né? Como hoje a gente vê, é muito complicado quando a gente vai conversar com, com a nova geração, né? É tanta distração que eles têm, todo mundo muito, não perdido, mas sem saber o que fazer, né? Sem saber para onde ir. Eu tive que refletir muito para entender como eu sabia para onde eu queria ir dentro da minha jornada, porque para mim era assim, até quando eu comecei a contar a minha história,
eu não tinha outra escolha, né? Era um caminho que, para mim, eu ficava debatendo com a minha esposa e ela falou assim, não, você tem que contar, porque sua história é legal, sua história não é comum. Eu falei, mas eu não tinha outra opção, sabe? Isso, É como se a trajetória para você assim era mais do que óbvio, né? exato, Só era que não óbvio. é óbvio, Não só é que não é óbvio, óbvio. exato. Não é óbvio, mas para mim, assim, cara, eu vou fazer até eu conseguir o que eu quero. E olhar para trás hoje é uma gratidão imensa, né? Não só por eu ter conseguido as coisas que eu consegui, mas pelas pessoas que me ajudaram, que confiaram em mim, e que viram coisas até que eu não via, né, na época. E falando justamente em pessoas que te ajudaram, eu ia tocar nesse ponto aí de reconhecimento. E você cita, né, já citou aí de forma geral, várias pessoas que lhe ajudaram, lhe apoiaram, né? Claro que tem mérito seu de ter aproveitado essa oportunidade, aproveitado em todos os sentidos, aproveitado no sentido de iniciar, de persistir, de levar a sério, de concluir, e aí ir galgando aí os degraus para onde você queria subir. Mas a minha pergunta é: você acredita que essas oportunidades, esse reconhecimento, é o que normalmente é dado para, talvez, para a maioria das pessoas? Ou era justamente porque estas pessoas percebiam, reconheciam em você um potencial? Eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu acho que você vai criando o seu caminho, né? Pensando na minha trajetória, eu acho que muitas vezes, quando a gente não tem todas as condições corretas, né? A gente não estudou nas melhores escolas e tal, a gente nem tenta, né? Eu tive, no meu caso, eu fui ensinei um curso de espanhol num pré-vestibular. Estou vendo o Bruno aqui também, que estava lá na época, um pré-vestibular lá na Rocinha, e, e muitas vezes as pessoas não queriam fazer o vestibular para a universidade pública, porque já entendiam que não iam passar, por conta de todas as dificuldades que eles tinham. E aí eu falava assim, engraçado que isso nunca passou pela minha cabeça. Assim, eu falei, eu vou fazer, o não eu já tenho. Quem vai me dizer se eu não vou passar ou não é a prova. Né? O que está dentro do meu controle? Eu estudar o máximo que eu consigo estudar, e eu vou fazer a prova. Assim, se eu não passar, eu não passei. Então, eu acho que é um pouco dos dois, sabe? Eu acho que eu fui conseguindo credibilidade com as coisas, né? Eu entrei no colégio, dentro do colégio, todas as dificuldades de estar dentro de um colégio super de classe altíssima no Rio, e você sendo da favela, você tem que criar mecanismos para conseguir sobreviver aquilo, porque adolescente pode ser muito mal também. E aí aí eu consegui a bolsa do Brazas. Por quê? Porque provavelmente eu tava indo bem na escola, apesar de todas as dificuldades. Então, nada vai ser de graça, né? Mas conforme você vai galgando aquilo, as oportunidades vão aparecendo, e foram aparecendo para mim, e, e eu fui aproveitando, né? Aí eu acho que isso vai te ajudando, né? E vai mostrando para as outras pessoas que não é um caso perdido, né? Que a gente vê muito isso, né? De às vezes não aproveitarem oportunidades, e porque isso todo mundo tem dúvida também, né? A gente gasta um tempo às vezes ajudando outras pessoas que a gratidão não está lá, né? Aham. Mas assim, então, o que eu estou percebendo da sua fala agora, talvez de uma forma mais clara, não sei se faz sentido para você, está no acreditar. Então parecia que assim, você acreditava em você acreditava que podia, você acreditava
fulano tem chance, eu também tenho. Se alguém já passou, eu também posso passar. Então, eu acredito que estava no seu acreditar esse diferencial, ou não? Eu acho que muitas vezes a gente nem sabe o que acredita, sabe? Eu não tinha noção de onde, se alguém me dissesse que eu com meus 30 e poucos anos eu ia estar morando fora do país, numa empresa super boa e exercendo cargos de liderança, eu ia falar, cara, você está maluco, né? Eu acho que não de onde eu estou agora é muito difícil ver isso, né? Eu acho que você tem que acreditar que você vai ter, pelo menos no meu caso, eu acreditei que eu ia ter uma vida melhor, né? Mas acreditar, eu acho que acreditar é extremamente importante, mas acreditar com os pés no chão, né? Sim. E acreditar com o desejo de agir, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer, né? Principalmente quando você começa muito atrás na corrida, você tem que acreditar e você tem que correr mais que os outros, né? Correr muitas vezes mais que os outros, né? E isso não é garantia de nada também. Então, eu acho que eu acreditei que eu ia ter uma vida melhor. Não imaginava que fosse abençoado com tanta oportunidade, mas acreditar é essencial, né? Porque senão você nem levanta da cama, né? Sim, sim, com certeza. Ó, lendo aqui os comentários aqui dos amigos, quem está acompanhando, inclusive fiquem à vontade para compartilhar com o aviãozinho aí do Instagram e fazer perguntas e comentários também. Eu acho que é o Jean TS30, orgulho de você, meu amigo. O F. Paulo Santos sempre demonstrou grande potencial. Chico, boa, Chico. Outro comentário aqui também foi o do Ricardo Souza. O mais interessante na caminhada do Anderson é se manter firme pensando no futuro, quando a necessidade era para ontem. Olha. Não, esse Ricardo, ele, pô, mandou muito bem. Eu acho que quando você nasce numa favela, né, é muito complicado. E eu gosto de fazer essa analogia. É o longo prazo com o curto prazo, né? O teste do marshmallow, né? Aham. A gente está precisando botar comida na mesa, né? Nossos pais estão botando pressão para a gente começar a trabalhar. E a educação, assim como a gente, como sociedade, né? A educação é um negócio de longo prazo, né? Só vai dar resultado lá na frente. Então, a necessidade para ontem, que o Ricardo falou, era exatamente isso, né? Era precisar de ajudar em casa e tal, e não esquecer dos objetivos no longo prazo, né? Então, há muitos momentos na vida eu tive que balancear esse longo prazo com o curto prazo, né? Para poder conseguir onde eu a fazer as ações que eu precisava no curto prazo para me levar a estar numa melhor posição no longo prazo. E é extremamente importante hoje, né, quando a gente conversa quando eu converso com as outras gerações, né, com o pessoal mais novo, né, às vezes você, num projeto que eu ajudo lá na Rocinha, né, às vezes você quer ser programador, você precisa botar comida na mesa, né? Então, como é que você vai fazer esse balanço, né? Não tem como você questionar esse tipo de desejo, né? De trazer comida para tua casa, né? Trazer comida para a mesa. Não tem o que negociar, né? Mas quantas pessoas perdem o potencial, né? Dentro de favela no Brasil, quantos médicos, quantos engenheiros, quantos programadores a gente pode ter se a gente desse pelo menos uma condição razoavelmente melhor para eles irem atrás dos sonhos deles, né? E só falando agora um pouco da sua saída, né? Da Rocinha do Brasil, você também aprendeu espanhol, foi para
para o Chile, me corrija se eu estiver Tá. errado, né? Como foi esse itinerário aí para chegar nos Estados Unidos? O itinerário foi interessante. Eu comecei a trabalhar numa empresa de auditoria interna, e aí um chefe meu acreditou no meu potencial e me levou para uma empresa de mineração, que tinha o headquarter lá em Londres e na África do Sul, e eu fiquei enchendo o saco dele para participar, para ser transferido, né, para outro país. Mas, assim, eu falo enchendo o saco dele, mas não, só para explicar melhor, não é só ficar, né, como uma criança pedindo, eu quero ir para fora, eu quero ir para fora. Aí a gente vai nas ações que você tem que fazer para conseguir o teu objetivo, né? Em todo momento, eu participava de projetos e levantava a mão para projetos que tinham contato com o pessoal de fora. Assim eu conseguia praticar mais ainda o meu inglês, conseguia ir em reuniões, né, participar de reuniões com o pessoal dos outros times e estar sempre em exposição, né, para que o meu nome fosse, para qualquer situação que o meu nome fosse ventilado, né, alguém ia levantar a mão e falar assim, não, eu conheço ele, eu gosto dele, vale a pena e tal. Então, com essa estratégia, quando eu tive a oportunidade de ir para fora, que foi para o Chile, não teve nenhuma rejeição, né? Porque eu já estava num processo de me expor mais ao exterior, né? E aí também a gente vai e entende um pouco o que o Steve Jobs falou como connecting the dots, né? Ligando os pontos, que às vezes a gente passa pelo processo e não entende isso, né? Quando eu estava na faculdade, e eu acreditava, né? E é importante usar essa palavra, acreditava que eu ia ter oportunidade. Eu falei, eu vou aprender espanhol. E aí eu falei, não sei para que eu vou aprender espanhol, mas eu vou aprender porque vai que a oportunidade aparece e aí eu tenho que estar preparado. Então eu ia para o FRJ nos sábados, lá no Fundão, para fazer aula de espanhol. Então, nessa época eu estava estagiando numa farmacêutica, e aí eu não trabalhava aos sábados, né? Quando eu comecei a trabalhar num hotel no Rio de Janeiro, era de segunda a segunda. E aí, quando eu passei para o programa de estágio, eu tinha o final de semana, então não precisava trabalhar. E aí eu falei, vamos aprender espanhol. Vamos ocupar o final de semana, já que eu estou com o final de semana livre, né? Não estou fazendo Exatamente. nada. O que eu vou fazer no final de semana? Eu trabalhava 10 horas, 12 horas por dia, agora eu tenho um final de semana livre, né? O que eu vou fazer? E você ainda disse que a sua história é trivial, olha só. Aí eu ia para o Fundão para aprender espanhol, e aí quando veio a oportunidade, meu chefe falou assim, beleza, eu tenho oportunidade para você ir para fora do país. Eu falei, maravilha, e eu achando que eu ia para Londres ou para África do Sul, né? Aí ele, só que é no Chile. Eu falei, putz, não era o que eu queria, né? E aí eu conversei com a minha esposa e falei, não tinha como não aceitar, né? Depois de batalhar tanto e conseguir fazer as coisas que eu achava que fazia sentido. E aí eu fui para o Chile e descobri que o meu espanhol não servia de nada. Porque o espanhol ele é muito diferente dependendo do país, né? Sim, sim, sim. E você sabe, né? Você sabe que é diferente do país e você vai tentando entender e tal. Minhas primeiras reuniões no Chile, eu sempre falava assim, posso te mandar um e-mail no final para confirmar que a gente está na mesma página, que a gente entendeu o que a gente definiu, ou melhor, que eu entendi o que a gente concordou aqui. Mas foi, assim, depois do primeiro, eu diria assim, dos primeiros 6 meses, né? O Chile eu morei principalmente em Santiago e foi uma cidade muito bonita, adoro o Chile. E aí a parte interessante também é que a gente como casal, a gente preza
por nós dois atingirmos o máximo potencial que a gente possa ter, né? Legal. Então, minha esposa nessa época estava super bem no trabalho, tinha se encontrado e tal, e ela decidiu não ir para o Chile. E aí é um baque, né? É difícil. E a gente, como casal, falou: beleza, vamos, a gente vamos fazer isso acontecer. Então, eu fui para o Chile, a gente ficava ponte aérea Santiago, São Paulo, assim, a gente ficou quase 3 anos. E no final desse tempo, quando ela decidiu ir para o Chile comigo, o trabalho dela fez uma oferta para ela ir para Nova York. E aí ela ficou comigo a bola, né? E aí eu pedi demissão e fui para Nova York com ela, sempre com um objetivo lá atrás que eu tinha traçado, que era fazer MBA, né? Era na universidade Ivy League, e estando lá ia ser muito, muito menos difícil entrar. E assim foi. Aí, depois de um tempo, eu continuei fazendo essa prova, que era muito difícil fazer, consegui passar e fui aceito na universidade, em Colômbia, e o objetivo era sempre estudar, né, para quando eu fui crescendo profissionalmente, eu não sabia muito bem o que fazer, né? Era assim, é quase que o Obama acho que usou essa analogia uma vez, é quase igual um futebol americano, quando você vê alguma opção aberta, você vai, né? Vai. E a auditoria interna não necessariamente era o que eu queria fazer para a vida, né? Não queria ser auditor interno para a vida. E eu queria ter o MBA para pensar e pensar em outras coisas, né? E aí foi assim que a gente parou nos Estados Unidos. Maravilha, maravilha. Ó, a Regina Magalhães está dizendo aqui: Anderson é um batalhador incansável, sempre em busca de crescimento e excelência em tudo a que se propõe. Admirável, parabéns. Obrigado. E o Osaías Bairrista. Osaías também, parabéns, um grande guerreiro. Meu primo, gente boa, obrigado. Saudades. Anderson, então, agora vamos focar na liderança. Claro, o tema aqui da nossa live é liderança, né? E as superações, desafios. Mas claro que a gente tem que aproveitar um pouco aí do teu contexto, da tua história. E você já falou de alguns temas aqui a minha curiosidade é: como é que isso se reverte no Anderson líder, no Anderson gestor e até, inclusive, até diretor de treinamentos, né? Eu também trabalho com treinamento, né? Treinamento de empresas, treinamento de liderança. E aí, além da gente trabalhar além de você trabalhar com as lideranças, ainda ser líder, né? Líder de uma equipe, né? Então, o que você imagina de todo esse aprendizado, o foco no estudo, nas metas, nos objetivos que você queria, inclusive até deixando de lado muitas das distrações quase irresistíveis, né, da fase da adolescência? Como é que você trabalha hoje o foco na sua liderança, né? De você com a sua equipe ou até talvez até estimulando a equipe também? Eu acho que o primeiro ponto de tudo é ter um entendimento de mim, né? É me conhecer, né? É o autoconhecimento, né? Que a gente sempre fala. E segundo, é acreditar que o desenvolvimento é possível, né? Eu falo pro meu time hoje que eu não quero parar nessa posição que eu estou hoje, e a melhor forma de eu crescer é o meu time crescendo. Então, eu sou um facilitador para o desenvolvimento deles. Então, eu tenho um time hoje de 10 pessoas espalhados nos Estados Unidos, o que deixa o desafio um pouco mais interessante, né? São pessoas de culturas diferentes, né? Não só a cultura americana, mas a minha cultura latina e a cultura americana, e americano de diferentes regiões, então põe um pouquinho mais de desafio nisso, mas eu acho que tem alguns princípios, Wendel. Primeiro eu acredito que eles querem fazer o melhor, eu acredito que eles querem aprender,
e eu me importo com eles. Então, acho que feedback é uma ferramenta extremamente importante, né? Tanto minha quanto deles. Então, eu tento fazer, estar sempre em contato, mesmo remoto, estar sempre em contato, perguntando como estão as coisas, se eles precisam de alguma coisa. E eu acho que o ensinamento da minha vida que eu passo para eles é tentar escutar, né? Tentar considerar as diferenças, né? Ver tendo nascido na Rocinha, me fez me colocar em posições diferentes e ter empatia por pessoas diferentes, né? Por pessoas que não querem estudar, por pessoas que querem estudar. Saber transitar entre o asfalto e o morro me coloca hoje numa posição favorável de conseguir me colocar no lugar dos outros, né? E entender de onde eles estão vindo. E isso tudo eu acho que ajuda muito na negociação, né? Nas coisas que a gente vai, nos problemas que a gente vai enfrentando no dia a dia, em objetivos que a gente tem que alcançar, coisas que a gente tem que fazer. Então, é um pouco por aí, né? Muito bem, você falou de feedback, de escuta ativa, de empatia, tudo aquilo que eu trabalho muito, né, na liderança, né? Ou por meio de treinamento, oficina, ou por meio de processo de coaching individualizado, né? E o título, eu achei muito interessante o título que o repórter fez, repórter jornalista, não sei, da tua entrevista, da tua matéria na revista Forbes, que é O Poder da Perspectiva no Desenvolvimento Pessoal. E aí ele faz uma introdução maravilhosa, o que, como coach, para mim faz muito sentido, né? Como você ter a flexibilidade cognitiva de perceber pontos de vista diferentes, né? Como isso é importante em todo o desenvolvimento humano, né? Mas principalmente ainda na liderança. E aí ele faz uma introdução mostrando isso, as perspectivas, os pontos de vista diferentes. E você, mais do que ninguém, sabe disso, foi justamente essas palavras que ele usou no início da sua entrevista, que é justamente isso, a perspectiva, talvez a amplitude de visão que você tem, não estou dizendo que melhor do que ninguém, mas os pontos de vista que você tem de certa forma, mais alargado, mais ampliado do que uma pessoa que nasceu, viveu, cresceu, se desenvolveu no mesmo lugar, né? Então, só o fato de você sair de uma infância com a realidade para a fase adulta e outra realidade, aprender línguas diferentes, países diferentes, e você nascer com uma condição, hoje está em outra condição, e talvez com muitos sonhos realizados também, muda muito essa perspectiva. E aí, dentro da sua história, do seu contexto, você também falou que várias pessoas apoiaram e deram reconhecimento. Hoje, como líder, de que forma você trabalha? Você consegue perceber o diferencial de cada pessoa da sua equipe e como você trabalha essa questão do reconhecimento do potencial? Eu acho isso extremamente importante, né? E a gente na empresa, desde que começou o Covid, né, que foi um choque para todo mundo, o reconhecimento fica mais difícil de ser feito, né? Sim. A gente não tem a convivência diária, né? Você não tem o papo no cafezinho, né? O sair para almoçar e coisas assim. Eu acho que uma coisa que a gente começou a fazer é reconhecer bons trabalhos e comportamentos em todas as reuniões que a gente tinha, que a gente tem com a empresa inteira ou com a nossa área. E isso foi extremamente importante. As pessoas, eu acho que independente da cultura, todos nós somos humanos, né? E temos emoções, né? E às vezes quando a gente está trabalhando remoto, né? Muitas vezes a gente pode se deixar levar por pensamentos que não são a verdade, né? Então quando a gente está em grupo a gente sempre tenta valorizar os trabalhos que as pessoas fazem e que merecem reconhecimento.
A outra questão, eu acho que de potencial, às vezes é muito claro e é muito difícil para mim explicar, mas quando você olha uma pessoa, a forma com que a pessoa se comunica, entrega as coisas que tem que entregar, você vê que tem alguma coisa ali, sabe? E para mim, eu sempre vou exigir o máximo que eu puder, e para mim a postura é extremamente importante. Tem casos tiveram casos que eu apresentei uma coisa e pedi uma coisa nova e um time tão grande é interessante que você vê as diferenças de perspectiva, né? Muita gente, uns vieram, não vou fazer isso, passa para outra pessoa, e outros falam, eu quero aprender, então eu não sei tudo, né? Não espero que o meu time saiba tudo, mas a postura de aprender, isso daí para mim é quase que inegociável, né? Você tem que querer aprender. Então, eu acho que isso é a perspectiva, né? De você ter aprendizados diferentes, querer aprender coisas diferentes, e, e, e ter diferentes as perspectivas. Não, eu consigo entender quem não quer aprender e quem quer aprender, mas é difícil de aceitar quem não quer aprender. Porque está Não sei fora do se seu foi mapa. claro. Não sei se eu fui claro, mas é mais ou menos isso, né? Não. Deu para entender, né? Claro que por toda a trajetória que você teve para chegar onde chegou, é, é natural, né? Que você queira, que você perceba, reconheça, né? Estimule e compreenda muito mais fácil quem realmente quer. Né, quem realmente quer aprender, quem realmente tá aberto. E de uma forma ou de outra, eu acho que isso que todo líder faz ou deveria fazer, realmente reconhecer, talvez provocar ou estimular os outros também, mas a Exato, motivação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Né? Então a exato. gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Né? Isso daí E não é. está errado, né, Wanda? É Eu acho que essas são as questões de perspectivas, né? Eu acho que isso. É uma questão de perspectiva, não é certo ou errado, é só uma questão de exato, perspectiva e exato. escolha. E claro que a gente também vai colher pelas escolhas que a gente fez e vai aprender com isso, né? Não vem me reclamar depois, né? Então, você falou de diferenças culturais. Você, como latino, trabalhando numa equipe, numa empresa americana inclusive pelo tamanho, né, do país, também com culturas americanas diferentes a depender da região. Aí tem uma pergunta aqui da minha amiga Solange. Solange, obrigado pela pergunta. Você poderia comentar sobre algum ponto curioso sobre diferenças culturais que vivenciou com seu time? Eu acho que quando você mora fora do Brasil, o primeiro choque é que você não tem aquela 2 horas de almoço, sabe? Não tem a que a gente tem no Brasil, né? Que sai, conversa e demora. E aqui, qual é o nome da pessoa que perguntou? Solange. Solange, aqui é uma questão realmente cultural. Eu não tenho que perder tempo com você no almoço, sabe? É quase que um assalto para o brasileiro, né? A gente, às vezes, muitas vezes, come sanduíche na mesa trabalhando. E você almoça em 10, 15 minutos, né? Com a pandemia, eu acho que ficou ainda até mais complicado, porque você pega o calendário, gente vai colocando reunião, você não tem nem tempo de ir no banheiro, às vezes, né? E você, para almoçar, então, é 1 hora de almoço, acho que faz muito tempo que eu não tiro a hora do almoço, e o mais interessante é que você aprende, né? Você vai se adaptando, né? Então, hoje, às vezes, dependendo do dia, nem eu quero almoçar, Caramba. mas eu fico assim, caraca, como é que pode isso? Então você vai come muito rápido, né? Haja fast food, hein? Então, não necessariamente, né? Porque não necessariamente é o fast food, né? Às vezes você come comida de verdade, que isso daí é um problema sério também para mim, porque
Eu acho que o DNA nordestino, como diz minha mãe, tem que comer comida de dê sustância, né? E eu sei muito bem o que é isso. Exato. Então, quando eu como sanduíche na hora do almoço, eu sinto que eu não almocei, sabe? É, Aham. é mais ou menos isso. Então, para mim, eu tenho que comer comida de verdade. Mas eu acho que essa é a diferença cultural mais. Tá, e isso é a diferença que Grande. você sentiu ao chegar aí e ao começar a trabalhar aí. Agora, uma outra coisa, se tiver, né, para comentar, compartilhar, algum fato de diferença cultural lidando com a sua equipe, na liderança. Alguma coisa que você teve que encarar, um conflito, ou alguma coisa pitoresca ou curiosa, alguma coisa que acendeu, chamou a atenção para você pela diferença cultural. Teve alguma coisa assim? Acho que para mim e foi um aprendizado muito interessante, né? Porque eu recebi um feedback que que o pessoal do meu time estava tendo mais necessidade de ter atividades de engajamento. Sim. E quando eu assumi o time, era muito resultado, sabe? Era muito vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E aí, quando eu recebi esse feedback, eu falei, opa, calma aí, realmente, né? Tem que a gente é uma linha de suporte, né? Então, a gente não necessariamente é responsável pelos resultados, mas a gente tem que ajudar, né? E dar apoio ao time de campo. Então, muitas vezes o meu time, ele é meu time, mas ele também faz parte de um outro time, né? E esse outro time se encontra muito mais vezes, estão mais perto geograficamente. Então, isso para mim foi um cair na realidade, né? E fala assim, opa, não, eu tenho que trazer meu time também para cá, né? Então, e aí descobri formas de conseguir fazer atividades de engajamento que não necessariamente para mim eram importantes, mas para eles eram super importantes e formas de fazer isso online, né? Que até então Nossa. eu nunca tinha pensado nisso, né? Então comecei a implementar, eu falei, não, se todo mundo quer isso, né? Aquela velha máxima lá, né? Eu quero ser feliz ou eu quero estar certo, né? Eu quero ser feliz. Se o time quer isso, e se eles estão me indicando que isso é que tem que ser, eu falei, vamos embora, vamos fazer. E aí você tem as diferenças, né? Que americano acha umas coisas divertidas que o brasileiro não acha. E aí você é, vai, vai indo Aham. com as Ah, coisas. mas legal. Eu acho que isso é uma atitude de abertura do líder que quer crescer. É ouvir feedback, né? E aprender. Você já começou a história dizendo isso, né? Que foi um aprendizado, né? E realmente a gente acaba aprendendo com isso, né? É até curioso, né? Porque talvez quem não está nos Estados Unidos tenha uma visão do americano um pouco mais frio, né? E realmente pela cultura parece ser do que o latino. Mas a equipe demonstrar que está sentindo falta de integração, de convergência, pô, eu trabalho nessa área, acho gratificante, acho interessante. E a sua abertura de reconhecer e imediatamente mudar a postura e experimentar algo que talvez estava ali um pouco diferente do seu dia a dia, né? Sem Ó, dúvida. aproveito aqui para dizer ao pessoal que essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube, então quem quiser assistir desde o começo e né, quem quiser assistir as outras lives com os outros líderes também, fique à vontade. Aqui tem um comentário deixa eu ver aqui se eu encontro mais ainda. E que minha sogra mandou outro, minha sogra, um beijão. Não, foi o Paulo Santos que perguntou, né? Ah, Não posso ficar mais, vou dar aula. Tudo bem, aí eu respondi que vai ficar gravado, né? E a Regina Magalhães tem a humildade de ouvir o outro e mudar. Isso é na vida, né? Na vida é, como. e eu acho que também, Wendel, eu acho que como líder,
você tem que tirar o máximo, né? Tem que tentar tirar o máximo do seu time, né? E eu acho que tem duas formas de você fazer isso, né? Primeiro, ouvindo, né? E agradecendo a honestidade, né? Sim. Às vezes o time não quer falar, né? E eu acho que isso é um reflexo do tipo de líder que você é, se o teu time não quer te falar o que ele acha. E se você... e segundo, é você ter cuidado, né? Querer, que em inglês é o care, né? Se Uhum. importar com o time, né? E se você fizer isso, eu acho que também é uma coisa que é muito difícil de explicar, mas você consegue ver se o cara, se ele se importa com você ou se ele não se importa. Sim. É difícil dar uma explicação muito detalhada disso, mas assim, basicamente quando você escuta, né, quando você começa a trabalhar com as pessoas, você consegue ver se o cara ele se importa ou se ele não se importa, né? Sim, sim. E aí vem pela atitude, pelo comprometimento, pela responsabilidade, pelo feedback. Porque se alguém te dá um feedback, é porque alguém se importa com você. Porque se ninguém se importa com você, nem feedback dá, porque não está nem aí se vai te ajudar ou não, se vai crescer ou não. Então, E eu acho tipo de que feedback, né? Eu acho que se você se importa, o feedback é muito mais rico e se você consegue, também, né? exatamente. Não é só falar que você é ruim em uma coisa, né? Tá, mas o que que eu posso fazer para melhorar? Ah, não sei. Aí você já Uhum. vê que o cara não passou um tempo pensando o que que eu posso falar para ele, né? E aí automaticamente você perde o seu time, né? Literalmente, né? Você perde seu time e dificilmente você vai, Exatamente. vai conseguir de volta. Aí, a Solange e a Regina estão concordando aqui com você, tá? Meu caro, então, já estamos chegando. Eu disse que quando tivesse ficando Tá, bom, é tempo voa, porque já estava acabando, né? Já estamos né? chegando aqui no final. E só aproveitar, se você puder deixar uma mensagem, um recado para... Pô, a tua história, para mim, é de inspiração, realmente. De alguém que tem foco, resiliência, persistência, acreditar muito, né, no que quer, acreditar que é possível ter coisas diferentes, né? Mundos diferentes, possibilidades diferentes e querer algo melhor para si, né? Para si e para os outros, para a família, para os amigos, para a comunidade, que hoje, inclusive, você comentou que faz alguns trabalhos para ajudar, inclusive, quem mora na Rocinha também, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final, assim, como algo seu, né, de estímulo, de reflexão, para as pessoas que estão lidando com esse desafio da liderança, e também eu acho que para as pessoas que ainda têm dúvida de querer acreditar nos seus próprios sonhos e correr atrás. Eu acho que o primeiro acho que liderança, acho que você tem que conseguir liderar você mesmo, né? Ou se autoconhecer o suficiente para você saber para onde ir, né? Segundo, que é o que eu converso com os meninos lá do projeto que eu ajudo na Rocinha, é acreditar que é possível, né? Não é o Edu Lira que fala muito isso, né? Não é de onde você veio, mas para onde você vai, né? Vai ser muito difícil, né? E é difícil para todo mundo, né? Acho que isso, minha vida me ensinou a perceber isso também. Não é que a pessoa que tenha todas as condições está só passeando na vida, né? É difícil para ele também, né? Porque ele tem que fazer renúncias, Sim, fazer as escolhas dele, né? E a diferença é que para quem nasce numa favela é só 3, 4 vezes mais difícil, né? Mas é possível, né? E uhum, eu acho que essa é a principal mensagem, Wendel, acreditar que é possível, né? Que não seja só eu, né? Que não acho que tem que ser. Eu quero que tenha mais Anderson, né? Que não seja a minha história seja sim é inspiradora, sim é legal, mas eu acho que para o mundo ser melhor, a gente tem que melhorar a vida de todo mundo, da maioria das pessoas, e ter mais Anderson, né? Por aí, né? Que tenha uma história legal, que consiga aproveitar as oportunidades e acreditar que uma vida melhor é possível.
Beleza, beleza. Pessoal, agradeço a atenção de todos aí por compartilhar, fazer perguntas, fazer comentários também. Essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube. Depois eu até estimulo vocês verem, eu posso compartilhar lá também no canal do YouTube o link da matéria da entrevista da revista Fogo com o Anderson. Eu acho que é bem interessante para quem que tiver curiosidade. Anderson, meu caro, meu novo amigo, né? Eu agradeço aí mais uma vez o teu tempo, a tua disponibilidade, né? E com tamanha simplicidade compartilhando aí um pouco da tua história. E vamos lá, conte comigo aí também, porque eu acredito muito no ser humano, acredito muito que tudo é possível, a nossa limitação está só dentro da cabeça, por isso que eu atuo como professor, coach e treinador também, para ajudar as pessoas a se desenvolverem, né, da forma como cada um quer e pretende, né? Então, mais uma vez, agradeço, tudo de bom aí no seu trabalho, na sua liderança, com a sua família também. E quando vier ao Rio de Janeiro, faça contato. Com certeza. Eu que agradeço o convite. Parabéns pelo trabalho. Acho que e pelo trabalho de professor lá também com os meninos. Acho que pessoas assim são extremamente importantes, né, para dar uma referência para eles, né? Muitas vezes as minhas referências a gente não tinha muito claro, né? Acho que hoje tem muita oportunidade. Parabéns pelo trabalho e qualquer coisa que eu puder ajudar, só contar comigo. Beleza, meu caro. Valeu, um grande abraço, boa noite a todos, bom descanso. Boa noite, obrigado, valeu.